Boa noite, pessoal. Aguardamos aí um pouco mais de 5 minutos, né? 19h15. Tá tranquilo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Queria tentar ser o mais pragmático possível hoje, para não tomar o tempo de vocês. Para quem não esteve mês passado conosco, nós iniciamos um projeto, tá? Aliás, nós retomamos um projeto que nós já tínhamos no grupo presencial lá até março de 2019. Aliás, de 2020, desculpa, né? Até a pandemia aí nos interromper, né? Que é um projeto que nós estamos buscando via mercado de capitais, né? Com preços futuros, mensurar as transmissões de volatilidade e conexões entre setores da economia, tá bem? Então, a gente pode pensar aí no setor da economia como construção civil, tá? E pensar no outro setor da economia como um setor de energia. Via mercado de capitais, nós vamos mensurar o quanto ativos do setor de energia, né, sejam aí empresas como a Shell, por exemplo, empresa de petróleo, a Petrobras também, por exemplo, elas transmitem e recebem de volatilidade de outros setores da economia. Por exemplo, empresas de construção civil, tá certo? Então, é uma espécie de mecanismo para identificarmos as conexões que existem entre esses setores, tá bem? A gente sabe o quanto o mercado de capitais contribui, né, para o investimento e desenvolvimento da economia real, né? E essas volatilidades dos ativos de determinados setores, elas refletem incertezas nos seus respectivos setores, né? Então, é uma maneira aí da gente tentar captar o quanto esses setores estão conectados. Beleza? Nós conversamos no último encontro, eu tinha esse projeto já pronto, apresentado há mais tempo, como eu falei, e aí nós dividimos algumas tarefas que eu queria comentar aqui com vocês na sequência, né, em que o Pedro, que está conosco, o Pedro Fontana, ele deu uma olhada, a gente até conversou algumas vezes durante o mês, tá, de alguns índices de mercado, tá, para a gente tentar fazer essa aferição, tá certo? A nossa ideia inicial era fazer para os Estados Unidos, tá bem? Porque tem aí muito mais liquidez no mercado deles, né? Mercado de capitais deles. E também é mais fácil de vender o paper em revistas internacionais, científicas, né? Que é o nosso intuito. É um pouquinho mais fácil, tá? Não que o Brasil não seja interessante. O Brasil é muito interessante para o mundo lá fora, e a maioria dos nossos pesquisadores brasileiros não entenderam isso ainda, eu acho, minha opinião, né? Mas tudo bem, não é a questão, tá bem? O Pedro, então, ao longo desse mês, ele conseguiu montar uma base de dados bem bacana de diversos índices setoriais negociados nos Estados Unidos, tá? Acho que em diferentes bolsas também, né? Índice de Chicago, índices da NYSE lá de Nova York, tá? E aí, numa das primeiras conversas que eu tive com ele, que eu mostrei qual eram as ideias de índices que a gente pegaria, eu encontrei da B3, tá? Da brasileira. Então, ficaram aí duas ideias de papers irmãos, tá? 2 artigos irmãos aí. Um mensurando isso tudo que eu já comentei para os Estados Unidos e o outro mensurando isso para o Brasil, tá? Acredito que os dois a gente consegue vender em revistas científicas internacionais aí de qualidade bem legal, tá? Eu já tinha parte desse código pronto, que eu usei em outro artigo para outros tipos de ativos, tá? A nossa ideia era pedir para o Omar, assim que tivéssemos a base, que ele rodasse para nós no R, tá? O Omar já fez um exercício prévio com uma base que não era a final, ele vai mostrar para nós na sequência também. E o o Flávio, que não está conosco hoje, ele ficou de fazer uma revisão de literatura a respeito aí da parte de volatilidade no mercado de capitais, tá? Ele me passou já, eu vou mostrar aqui já para vocês como que isso ficou, tá? Que foi que ele conseguiu até então. E depois vou pedir rapidinho para o Pedro mostrar para a gente a base, para a gente conversar sobre ela, e também
o Omar para mostrar os resultados preliminares. Tá certo? Eu vou abrir aqui rapidinho a parte inicial do que o Flávio encontrou para a gente, tá? Eu mostrei na semana passada como eu fazia essa parte de revisão de literatura. O Flávio já tem experiência com pesquisa, ele já tem mestrado e tal, mas assim eu mostrei qual era a minha ideia, né, da gente sempre pesquisar papers que nós temos, que possuem correlação, né, mesmo que de áreas adjacentes à nossa principal, e irmos montando aí um arquivo rascunho em Word, para depois montarmos a nossa revisão de literatura. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho. Tá? Vejam aqui, ele encontrou alguns papers, né? Aqui tem um paper de 2020, né? Que saiu na Humanities, enfim, tá abreviado aqui o nome, tá? Na revista, não sei exatamente o nome dela, não conheço. E ele trouxe algumas evidências aqui de relação, transmissão de preço entre mercados globais e importadores de alimentos. Tá? Um pouco dessa revisão de literatura eu tinha feito já no projeto de pesquisa, que é muito próximo ao projeto que os alunos do mestrado fazem na hora de definir orientadores. Tá? Aqui ele está trazendo algumas relações entre setores de diferentes países, tá? Principalmente voltado para alimentos, né? Cadeias de suprimento globais. Aqui nós temos um paper que trata de volatilidade dos preços de petróleo para os setores de ações. Esse paper aqui acho que vai ser bem útil para a gente. Se eu não me engano, eu não conheço. Tá? Então, aqui ele está mostrando a transmissão de volatilidade entre flutuações do preço do petróleo, o quanto isso está impactando no setor de ações, né? Deixa eu ver, é para os Estados Unidos, então certamente a gente vai usar parte significativa aqui para o trabalho. Ao mesmo tempo, aqui nós temos mais umas de setores de mercados emergentes, recebendo aí volatilidade do petróleo. Também o paper aí da Journal of Energy Economics. Também traz aí vários insights legais também. O outro paper, eu tô vendo isso agora com vocês também, tá? Não consegui ver antes, por isso que eu tô lendo. O outro paper aqui mede transmissão assimétrica entre ações e mercado de moedas. Bacana aí, já que nós temos índices de moedas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aqui eles trazem também câmbio americano e setor industrial japonês, pelo que eu entendi. Enfim, são os insights legais também. Tá? Esse paper aqui, ele não disse de onde ele é, mas é também volatilidade entre setores. Também acho que a gente vai conseguir utilizar bastante daqui. Tá? Principalmente setor de energia, setor de consumo, setor financeiro, todos esses a gente está abarcando aí nos nossos, tanto o paper brasileiro quanto o paper para os Estados Unidos. Aqui temos um de também impactos do setor de energia para ativos de energia limpa. Certamente a gente vai conseguir utilizar aqui, também tem umas transmissões entre fundos de investimentos. Massa. Aqui tem também conexão entre setores, novas evidências após aí a Covid. Isso vai ser importante para a gente, porque a ideia é utilizar dados mais recentes possíveis, e eu acredito que a gente não precisa modelar a quebra estrutural do Covid, tá? Para esse nosso modelo aqui que a gente usa. Inclusive, aqui eles estão usando o mesmo modelo que a gente vai usar, o Double Dewans. Tá? Aqui são conexões, né, entre o mercado de ações de diferentes setores, né, aqui durante a pandemia. Esse paper aqui vai ser bem útil para a gente também, certamente. Tá? Assim ficam os nossos resultados, né, onde aqui cada um dos setores envia volatilidade para o mercado, aqui eles recebem do mercado
e aqui tem a conexão total do mercado, né? Que esses ativos, esses índices setoriais aqui que os autores utilizaram, possui aqui 65% de conexão nesse mercado, né? Com os índices aí se interagindo, né? E transmitindo volatilidade uns para os outros. Também é possível a gente ver o quanto um índice impacta no outro, tá? Então, esse nosso índice ele é bem útil. Beleza? Vocês vão pensar que o nosso paper vai ficar muito próximo desse. Tá, ele vai ficar próximo, mas não muito, porque a gente tem a utilização de outro modelo que faz com que a gente consiga aferir as transmissões de volatilidade em períodos do tempo, né? Então, a gente divide de um dia para o outro. Então, por exemplo, a gente tem um choque no petróleo hoje que faz com que exista muita oscilação, muita volatilidade nas ações da Shell ou da Petrobras, por exemplo, né? O quanto essa volatilidade vai ser transmitida de um dia para o outro para um outro setor, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil, que seria um setor financeiro, tá bem? À medida disso, a gente também consegue, a partir disso, quer dizer, medir essa transmissão de volatilidade nos primeiros 4 dias depois do choque. Depois, a partir de 4 a 30 dias e mais de 30 dias, né? Então, a gente consegue dividir em 4 bandas de frequência o comportamento e essa transmissão dos choques. Tá bem legal a revisão que o Flávio fez aqui, tá? Depois eu vou mandar um áudio para ele, comentando o que a gente conversou, tá bem? O outro paper aqui é uma conexão de volatilidade assimétrica de ações, setores de ações americanos, também paper bem recente aí, 2020, revista fantástica, North American Journal of Economics and Finance. Também usa um método muito parecido com o nosso, muito parecido não, é o mesmo método da Daiwood e Umasa aqui, e aqui eles passam a utilizar as bandas de frequência, assim como nós utilizamos, tá bem? Então, sinal que o pessoal aos poucos está começando a utilizar esse método, né? Há pouco tempo atrás, 2018, mais ou menos, eu fiz algumas submissões usando esse método e o pessoal não aceitava muito bem ainda, porque ele era recente. Ter saído numa revista top do mundo aí, como essa, é um bom sinal para isso. Enfim, aqui a gente já consegue... esse aqui também mede a conectividade entre ações americanas, como boas e más volatilidades, né, transmissões. Também aí, Journal of Financial Markets, jornal fantástico. Também tá bem legal aqui o que ele encontrou. Tá? O que a gente percebe, pessoal, até aqui, temos uma revisão de literatura, a gente precisa aumentar ela, tá? A gente fez aí mais ou menos uns 10 papers que foram revisados, tá? Porque, vejam, a cada uma página tem um paper. A cada parte desse paper, a gente vai usar aí mais ou menos um parágrafo, né? Cerca aí de 6 linhas, mais ou menos, 6, 7 linhas. Porque a ideia dos trabalhos na nossa área, né, dos artigos, é que eles sejam bem enxutos nas suas colocações, né? Então, primeiro a gente escreve bastante, depois aos poucos a gente vai enxutando para deixar as informações completas, mas a um custo de espaço muito pequeno, tá? A ideia é de enxutar o trabalho. Mas, enfim, o Flávio fez uma revisão bem bacana, na minha opinião, massa mesmo, tá? Papers aí de 2020 para cá, pelo que eu percebi. Beleza? Agora é o seguinte, Pedro, tu pode mostrar para a gente os índices que tu encontrou, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil? Opa, posso sim, professor. Vou te passar o co-host aqui um segundo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pessoal, fica à vontade aí também. Então, estamos em casa, sem formalidades. Ou no chat. Beleza. Também. Tá, vou compartilhar aqui. Só um minuto, professor. Beleza. Eu pedi para o Pedro, pessoal, ele montou a base dos índices que ele encontrou para os Estados Unidos e para o Brasil, tá? E aí também é útil, né, depois para a gente montar o paper, sabermos exatamente do que trata cada índice, tá? Então o Pedro também montou um documento explicando isso,
Por exemplo, o índice lá CRBK, ele trata, por exemplo, de... enfim. Pronto, tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Beleza. Tá, vou tentar compartilhar o... Ver se eu consigo botar os dois do lado. Um do lado do outro. Beleza. Pronto, tá dando pra ver? Tá, dá pra ver. Começar em 98 é um bom sinal, né? Tu tinha comentado já. É isso, pessoal. Sim. O máximo que a gente puder usar sempre das bases de dados, né? Principalmente quando a gente está trabalhando aí com séries temporais, é importante, tá? Não colocar informações fora, tá bem? A não ser, pessoal, em alguns casos específicos, em alguns modelos que a gente está utilizando, que existam quebras estruturais muito grandes, tá? Nas suas séries. O que são quebras estruturais? Mudanças de paradigma muito grandes. Por exemplo, crise de 2008 tem uma mudança muito grande nas séries, geralmente de PIB dos países, de câmbio, tá? De ações, muitas vezes, aliás, principalmente, né, 2008. Outro problema, pessoal, quebra estrutural que acontece, a crise de 2001, aquela de 2000, na verdade, das empresas de tecnologia, também costuma dar uma quebra interessante. A gente tem uma quebra interessante também que a gente precisa modelar, dependendo do método que a gente vai utilizar, para aquela explosão do dólar que houve em 2002, tá? Naquela primeira eleição do Lula, lembram lá de outubro, mais ou menos. Se a gente estiver trabalhando com variáveis macroeconômicas, a gente tem que modelar aquela quebra. Outra quebra natural que a gente tem, e é gigantesca, é essa do Covid, tá? Só o que acontece? O método que a gente está utilizando aqui, ele não é tão impactado por essas quebras estruturais. Mas dependendo do método que vocês estiverem utilizando em trabalhos futuros, é importante também tratar dessas quebras. Aí o que acontece? De repente a gente tem dados de 98, tá? E temos aí uma quebra estrutural muito grande, e às vezes pode ser difícil de tratar, dependendo da nossa experiência. Difícil tratar uma quebra de 2000. Então, de repente, partir de dados a partir de 2001 possa ser vantajoso. No mais, desconsiderando o tratamento de quebras temporais, né, quebras estruturais aí nas séries, é vantajoso sempre a gente usar o período maior possível, né? O que foi o que eu falei para o Pedro aqui, que é importante também comentar? O Pedro encontrou bases muito boas lá de antes de 1900, por exemplo, tá? Bases da década de 80, que começavam em 80 e vinham diárias até hoje, né? E o que eu falei para o Pedro? Caramba, bom demais, vamos tentar usar a série maior possível. Ou seja, se um dos nossos índices tiver uma série que começou em 2009, por exemplo, a gente corta todos a partir de 2009. Se a nossa série mais curta começar em 98, que foi o caso, a gente corta todos em 98. Então, isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente for trabalhar com séries temporais e dados, é sempre termos a mesma amplitude das séries, tá? Por isso que a gente começou em 98, que já é uma coisa fantástica, tá? Utilizando as séries diárias, né, que são aí preços todos os dias, acho que 5 anos já seria ótimo, né? Então, a gente poder trabalhar aí com basicamente 98... vai dar aí 23 anos, mais ou menos, é muito bom, tá? Beleza. Aqui, Pedro, na tua esquerda, tu tem a informação dos índices, é isso? Isso. Então, é que eu dividi o índice mais pelo mercado que ele atua, né? Massa. Então, como você disse, eu tinha encontrado até índice no site lá, eu lembro que encontrei da SP500 desde 1700 até. Caramba. Os dados, só que infelizmente, esses índices setoriais que a gente está querendo ver, que é o principal, ele só tem a partir de 98, que foi quando eles foram criados, a maioria. Massa. Mas 98 já é muito bom. Sim. Mas, enfim, então, eu separei pelo tipo de mercado, né, que a gente vai estudar durante o paper. Aí eu separei aqui primeiro, seria o mercado de ações americano, seria o stock market. Aí eu tirei aqui os índices da Nasdaq, que ele inclui mais de 2.500 ações ordinárias, que são listadas na bolsa da Nasdaq, né? E também eu listei aqui quais seriam a divisão dos setores entre essas ações, né? A composição, aí você né? Tem aqui, do índice. Sim, a composição Massa. Aí seria aqui quais que é a tecnologia, serviço consumidor, saúde, finanças, indústria, bens de consumo, até a parte de materiais básicos. Beleza. Aí depois eu também encontrei informações da Dow Jones Composite, que você tem
seria como se fosse a junção dos três principais índices da Dow Jones, que seria o Industrial Average, o Transportation Average e o Utility Average. Só que, entretanto, o problema dessa composite é que os índices da Transportation e da Utility, eles não são, como é que se diz? Eles não são tão renovados quanto o Industrial Average, que também eu consegui informação dele aqui. Entendi. Então, destrinchando mais esses índices, o Industrial Average, ele rastreia acho que são as 30 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, que é a NYSE e a Nasdaq. E também elas têm que seguir um determinado padrão para ser aceito na Dow Jones. E outra coisa também é que à medida que o tempo vai mudando, que a economia vai mudando, você também tem uma mudança dessas empresas que fazem parte da Industrial Average. Então, na Dow Transportation, acho que, se não me engano, seria o índice mais antigo da Dow Jones que existe. E ele acompanha o setor de transporte americano, só que a parte mais, como é que se diz? Seria o setor mais antigo. As indústrias seriam mais tradicionais. Massa. O mesmo acontece também com o Utility Average, que você também acompanha os índices de empresas de serviço público negociadas nos Estados Unidos, também as mais tradicionais. Massa. Eu escolhi também o índice da S&P 500, né, que é um clássico, que você tem as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, que também estão sempre em constante mudança. E, por fim, eu escolhi a Wilshire 5000, que seria um mercado composto de praticamente todas as empresas de capital aberto, que seriam sediadas e listadas na Bolsa de Valores americanos. Massa. Bacana. Então, esse seria um índice de base ampla, que ele reflete o movimento do mercado inteiro. Tá. Massa também. Então, aí quanto aos setores, eu encontrei uma lista muito boa, que é de uma empresa que fabrica fundos, que seria a SPDR, e eles fizeram uma série de fundos que eles basicamente acompanhavam vários índices setoriais que você tinha na Bolsa de Valores americana, da SP 500. Aí você tem o setor de Basic Materials, que acompanha o rendimento desse índice, e esse fundo você tem incluído empresas de produtos químicos, materiais de construção, containers, embalagens, metais, mineração, papel e produtos florestais. Massa. Aí você tem aqui no fundo de energia, que seria o XLE. Então, aí também ele traqueia o índice de energia da SP 500 americano, e você tem incluso os setores de petróleo, gás, combustível consumível, equipamentos de energia e serviços. Massa. Aqui, no setor financeiro, que seria o XLR, você tem setores como a parte de seguros, bancos, mercados capitais, fundos de investimento, imobiliário, hipotecário, que seriam os REITs, finanças de consumidor, poupanças e indústrias de financiamento de hipotecas. Massa. No fundo industrial, que é o XLI, você tem setores de defesa aeroespacial, conglomerados industriais, a marinha, infraestrutura de transporte, maquinário, rodoviário, ferroviário, setores aéreos de logística, serviços, suprimentos comerciais, serviços profissionais, equipamento elétrico, construção, engenharia, empresas comerciais, distribuidores, companhias aéreas e produtos de construção. Massa. No fundo tecnológico, seria o XLK, você também tem o acompanhamento de setores de hardware, armazenamento, periféricos, programações, equipamentos de comunicação, semicondutores, serviços de TI, equipamento eletrônico, instrumentos e componentes. Massa. Aqui, Consumer Staples, você tem setores de varejo, de alimentos básicos, bebidas, produtos alimentícios, produtos domésticos e produtos pessoais nos Estados Unidos. O de utilidade, XLU, você tem setores de concessionárias de energia elétrica, concessionárias de gás, multiuso, energia independente e produtos de eletricidade renovável.
Aqui no fundo de healthcare, que seria o da saúde, tem setores farmacêutico, equipamentos, suprimentos de saúde, provedores de serviços de saúde, biotech, indústria de tecnologia da saúde e afins. E por fim, o Consumer Discretionary, que seria o XLY, você tem a parte de varejo de internet, hotéis, hotelaria, restaurantes, lazer, testes, vestuários, artigos de luxo, bens duráveis, automóveis e afins. Massa. Aí, em seguida, eu escolhi também o mercado de bonds e eu escolhi principalmente os índices que você consegue acompanhar quais seriam os yields desses bonds. Aí eu peguei os bonds que seriam mais de longa duração, que seriam de 30 anos a 10 anos. Vocês podem ver aqui, que ó, seria o de 30 anos. Tá. Mas aqui o de 10. E também eu peguei os que têm menor duração, que seria o de 5 anos e de 2 anos. Massa, perfeito. Aí, por fim, no mercado americano, eu consegui encontrar os índices de commodity. Então, primeiro eu coletei dados dos dois tipos de petróleo que são mais negociados no mercado de futuros, que seria o petróleo da WTI e também o petróleo Brent. O WTI seria, se eu não me engano... O West Texas. O West Texas, que é o americano, né? E esse Brent seria o europeu. E por fim, eu encontrei um índice que é um índice muito bacana, que ele consegue traquear, ele consegue acompanhar o mercado de commodities como um todo, que seria esse Commodity Index do Research Bureau. Assim, que ele é composto por 19 commodities e você tem aqui os pesos, né, que seriam 39% alocados à energia, 41% à agricultura, 7% em metais preciosos, 3% em metais industriais. Aí, como você tem aqui na descrição, ele é projetado para isolar e revelar o movimento direcional dos preços das negociações gerais de commodities. Aqui embaixo você tem uma desmembração mais profunda, né, que inclui quais seriam os produtos que estão inclusos. Nesse caso, Pedro, a gente tem, então, fundos e índices, né? Índices de ações, ali, aqueles... Da Dow Jones, SP500, aí nós temos os fundos setoriais e nós temos, agora por último, esses índices, né, de títulos públicos e de commodities, né? Eu estou pensando aqui agora, antes de tu ir para a B3, da gente... Quantos tu tem na tua tabela aqui? Essa tabela que tu tem na tua direita é só para os Estados Unidos, né? Isso. Tá. Quantas colunas tu tem hoje? Só pra gente pensar, talvez a gente precise tirar alguns. Tem 1, 3, 4. Acho que tem 25. 25. Cara, os fundos setoriais são tops, eu acho que a gente pode usar. Eu acho que os que poderiam ser exclusos seriam mais aqueles da Dow Jones, sem ser o Industrials. Né? De repente, manter o Industrial e manter o SP500, de repente. Sim, porque esse do Transportation e Utilities, eles não são tão... Como é que se diz? Eles não representam muito o mercado como um todo, né? Já que eles pegam mais indústrias mais tradicionais e bem antigas, né? Quantos tu tinha separado ali de Dow Jones? Lá em cima eram mais ou menos uns 5, né? No teu arquivo da esquerda? Não, eram 4. Você tem o Composite, que seria a combinação dos três da Dow Jones. Aí você tem o Industrials, Transportation e tem o Utilities. Quem sabe a gente manter o Dow Jones... eu tinha falado de manter o de utilidades, né? Ou qual? Qual deles que tu achou mais importante quando tu leu? O Industrials. O Industrials. Tá. Cara, de repente a gente mantém o Industrials e a gente mantém o de ações, depois o Dow Jones não, o SP500. Né? Nasdaq tu tem um só ali escolhido, né? Isso. Que é só aquele de tecnologia mesmo, né?
Tá, isso aí é bacana a gente manter, é verdade. SP500 a gente mantém. Cara, então acho que é isso, cara. Se tu tiraria o Transportation da Dow Jones e... Esse da utilidades também. Eu não tenho confirmado, mas eu acho que esses dois... O Transportation, eu sei que ele não é muito atualizado, porque ele é bem tradicional mesmo, tipo... Ele acompanha até empresas que são bem antigas, que não tem muita importância no mercado. Eu acho que também é o mesmo com o de utilidades. Saquei. E qual é esse teu bem da esquerda aqui? Que tá meio cortadinho, acho que é a tua coluna... Mas, ao contrário, pro outro lado. Não, pro outro lado. Isso. Aqui é o Composite. Ah, tá. Depois ali são os petróleos. Tá. Isso. Seria o WTI, que seria aquele... O de commodities. O CRB, que seria o fundo de commodities. O índice. Mas, cara, então, na minha opinião, a gente podia seguir o que tu comentou. Tirar, de repente, o Transportation e o outro é o Composite, né? Ou seria... Acho que o Composite até poderia tirar, porque o Composite ele acompanha os três, né? Ou quem sabe mantemos o Composite e tiramos os três. Ah, e tu acha o Industrial mais importante, né? Que eu acho o Industrial que ele tem mais peso, assim, pra você identificar mais o movimento do mercado. Verdade. Porque o Composite, o Industrial, ele é bem... A composição dele é bem moderna. Assim mesmo ele sendo tradicional, tipo assim, ele tem uns requerimentos tradicionais para você entrar nele, só que a composição dele é bem moderna. Cara, agora sabe o que me deu vontade? Eu fiquei tentado a tirar o Composite e manter os três. Pois é, cara. Transportation. Cara, acho que podemos tirar o Composite, então, e mantemos os três. Porque a gente estava com 25, tu não sei se tu contou a data, tu não deve ter contado a data, né? Então a gente vai ficar com 24. Entre fundos e índices, né? Sim. Acho que dá pra gente manter. O que poderia, tipo, talvez adicionar seria um índice de monetário, assim, de moeda. A gente ficou sem nenhum de moeda, né? Mas eu acho que tem um fundo que tu botou moeda aí, não? Sim, eu tinha encontrado um, só que eu não sei o que houve, acho que eu não adicionei, que acho que seria o USDX, uma coisa assim. Entendi. Que seria ele meio que mede o poder de compra do dólar em relação a outras moedas no mundo. Entendi. Isso aí é bacana também. Cara, mas por enquanto deixa a base assim, então. Deixa a base assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que o Omar falou ali no chat que queria comentar, ou qualquer outro. Fica à vontade aí para falar no chat ou no microfone mesmo. Por favor, Omar. Deixa eu aparecer aqui, só para vocês verem a minha cara. Primeiro aí, prazer aí, Pedro, bom trabalho. Obrigado. Boa noite aí, todo mundo. Teve uma questão, assim, eu não estou por dentro dessa parte teórica do paper aí do Pedro, mas, então não quero dar um pitaco, assim, muito opinativo, mas ele pode enfrentar uma dificuldade que eu tenho enfrentado aí na minha dissertação, na minha dissertação eu estou trabalhando com o índice do IBRX-100, né, das 100 ações da B3. E uma questão que pega na prática muito, que me dificultou muito, foi a composição da carteira, que ela difere ano a ano. Então você tem que checar a composição da carteira ano a ano para ver se aquelas ações estão em cada índice, em cada ano analisado. E isso, cara, foi assim, analisar esses dados é um inferno, para ser sincero, porque no meu estudo eu estou fazendo um estudo de 10 anos e, assim, no IDP a gente assina a economática, né? A economática tem essa composição do índice. Para você ter a composição do índice, ou você pega pelo economático ou você tem que pedir direto para a B3. A sorte que a gente tem a economática e lá você baixa na hora. Se você for pedindo a B3 ou qualquer outra composição de outra carteira, sei lá, S&P,
aí é difícil, assim, mas eu tenho certeza que na Economática tem todas as brasileiras quanto as americanas. Mas o que pega muito na prática, o que tem assim, sido um pesadelo para mim, é porque você vai pegar a composição do índice ano a ano, aí dentro daí você vai estar trabalhando junto com as variáveis do seu modelo, não sei qual é. No meu caso, eu tinha que trabalhar com retorno, né, dos ativos e com valor de mercado, e você tem que fazer um matching disso com cada ativo, né? Então, por exemplo, eu estava mexendo ali com valor de mercado, eu tinha que combinar dentro da planilha que eu programei do Excel cada valor de mercado com cada ativo. Aí que entra o pesadelo, porque quando você baixa o dado, ele vem muito sujo. E eu passei assim, cara, eu não vou mentir, eu passei um mês só limpando o dado, porque o dado ele vem assim, incrivelmente sujo, assim, tipo, tem erro de caractere, tem erro, assim, muitos dos números, eles não vêm como número, eles vêm como outra coisa, ou alguns nomes dos ativos, por exemplo, vai ter, isso estava pegando no meu, tem um ativo lá que é o eShop Max, é uma empresa da B3, aí no meu portfólio ela estava assim, escrito eShop /Maxion, aí quando eu ia ver no índice estava escrito eShop 0 Maxion, sabe? Então tem umas coisinhas assim, então assim, eu não sei qual está sendo o seu onde você tá entrando, sabe? Mas talvez assim, por a minha experiência, eu tentaria nivelar ao máximo esse número de índices, porque na prática vai ser puxado, assim, e quanto menos trabalho braçal você puder estar evitando, vai ser melhor para a sua saúde mental, porque quando você pega essas bases muito sujas, cara, é um trabalho puxado, assim, para você limpar esse dado. Então, não sei, só dando essa dica, não sei qual... Enfim, que não falou, tô dando pitaco mesmo, não sei qual... Não, boa, Omar, massa. É que o que acontece aqui, Omar, eu acho que o teu trabalho ele é muito mais fundamentalista do que a gente está fazendo aqui, entendeu? Saquei. Então, aqui a composição do índice ela é mais curiosidade do que, de fato, a gente ficar abrindo ele, sabe? Esse documento que está à esquerda da tela do Pedro é o documento, a gente vai resumir cada um desses fundos e vai colocar lá na seção 3.1 do paper, né? Metodologia, aí depois data, né? Onde a gente explica os dados que estamos utilizando, tá bem? Então, acho que nós não precisamos nos ater muito à composição dos índices, tá? Porque o que acontece? A ideia é nós utilizarmos índices setoriais, independente da sua composição, pode mudar de uma entrada ou saída de uma empresa, tá? Mas a ideia é a gente ver a conexão desse índice setorial com os demais índices, né? De outros setores. Tá bem? Então, nesse caso, o trabalho que a gente está tendo aqui, ele é bem menor do que o que tu está tendo, né? Porque lá tu está trabalhando com a composição dele. Aí sim o bicho pega muito pior, né? Muito mais complexa a brincadeira, digamos assim. Aqui a gente não vai ter problema, inclusive a base está montada já, Omar, ela é bem mais tranquila de utilizar, né? Eu imagino que o Pedro, me corrija se eu estiver errado, Pedro, eu já montei algumas bases dessas, mas a ideia é, o Pedro deve ter baixado ele em ordem ali, diária, né? Ordem cronológica de cada índice, e depois ele montou tudo num mesmo Excel, mantendo a data como referência no canto esquerdo ali, né? Que é o que a gente está vendo. Na verdade, eu até usei um código de R que eu consegui. Boa. Vocês estão muito mais avançados que eu sou velho, né, cara? Eu faço na mão. Não, mas eu peguei até na internet, é bem simples esse código. Se quiser, eu posso até... Pô, tá até aqui aberto. Aqui, ó. Massa. Que é um código bem simples até. Você só coloca essa função aqui, multi-merge, aí você bota... Você cria aqui o nome da database, você só bota o endereço onde é que tá os documentos, né, a pasta. Ele vai lá e combina tudo. Boa, top. Há pouco tempo atrás eu mexi com uma base dessas, sorte que ela não era diária, ela era mensal, e eu precisei fazer tudo na mão, eu sou velho. Boa ideia, Pedro, baita bola, isso aí ganha muito tempo a automatização, né? Mas sim, isso, cara, eu acho que nesse caso a gente não vai ter os problemas que o Omar apontou, porque a gente não está lidando com a composição, né, mudança aí nele. Não, ainda bem. Ainda bem. O Omar foi muito mais, como eu posso dizer, pretensioso, né, com o tema dele. Bem mais... Sim, porque
Não, imagina se pegar essa daqui, essa Wilshire 5000, que tem mais de 3.400 índices. Quando ele falou isso, eu fiquei, caraca, cara, isso vai morrer aí na base. Mas valeu, então. Não, boa. Massa. Omar, depois o Pedro só vai comentar aqui os índices que ele conseguiu os dados para o Brasil, tá? E aí depois tu só mostra pra gente ali, pra gente ver o resultado preliminar ali que tu testou do código, pode ser? Tá, só me chamar. É só isso aí, tá? Pedro, se tu quiser continuar, eu acho que a gente pode manter a base americana assim, Sim. do jeito que está. Então, da B3 eu só peguei o principal, né, que seria o índice da Bovespa, que você tem seria as 77 principais ações, né, no mercado brasileiro, da B3. E eu também encontrei, até foi naquele site que você me mandou, que seria os índices setoriais, né? Isso. Você teria o índice de consumo, de energia elétrica, imobiliário, materiais básicos, financeiro, industrial e de utilidade pública. Então, eu não consigo encontrar uma descrição assim. Mas tá ótimo, assim, eu acho que não precisa aprofundar mais que isso não, entendeu? A ideia é a gente apontar para o leitor e para o revisor o que é cada fundo, né? Porque ele, a princípio, aparece como um código. Uma dúvida importante que eu nunca me esqueço. Boa. Tu começou com ele em 2008, tá bacana. Dados diários também. Massa demais. E aí vem até agora, né? O mais recente aí, quando tu buscou. Massa. Uma coisa que eu percebi, tu não encontrou dados pro índice de commodities, ou ele era muito curto? Então, acabou que eu não encontrei nenhum índice de commodities, assim, no mercado brasileiro. Entendi. Não, sem problemas. Sem problemas. Aí eu pensei que a gente poderia até reutilizar algum desses índices que estão aqui, sabe? Tipo, esse índice de commodities que eu encontrei, esse da CRB, eu acho que ele serve para o mercado geral de commodities, entendeu? Bacana. Entendi. Independente do país que é negociado, tu acha? Sim, ele pega mais a parte do mercado de futuros, né? Como um todo. Entendi. Mas eu não sei até diz Global Price. A gente teria que fazer uma conversão de moeda, eu acho, porque essa tua data, essa tua base de dados que está à direita, ela está em reais, certo? É real. Tá. A gente teria que talvez fazer uma... Cara, mas se não tem commodities da B3, diz lá no site, né? Então, de repente, tu não conseguiu os dados. Porque no site diz, lembra disso? Eu não me lembro. No índice. Onde tu conseguiu a série desses índices? Esse daí foi lá na Economática que eu peguei. Boa. Cara, deixa eu vou ver na minha própria conversa contigo aqui rapidinho para pegar o link. Calma aí. Mas é isso mesmo, Pedro. Não precisa te ater muito com a composição do índice, tá? Aquilo ali que tu disse, que tu já anotou ali já basta, entendeu? Para a gente explicar. O índice IBR4, por exemplo, ele trata do setor de consumo. Então, isso aí já serve. Deixa eu só achar aqui o link que eu te mandei. Tô procurando aqui. Acho que poderia até, na base do banco de dados brasileiro, pode até incluir alguns índices americanos, não acha? Porque, tipo, eu tava lendo esses dias aí que você tem muita conexão entre o mercado americano com o mercado emergente, né? Tanto Sim. Que teve até aquela questão do taper tantrum que teve em 2013, né? E falaram que poderia até voltar nesses próximos anos aí. Eu acho que tem, cara, mas eu tava pensando em tentar alguma coisa um pouco mais restrita para cá, sabe? Para não pegar tanto... Aqui, ó, o índice de commodities, cara, ele chama ICB-B3. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Rapidinho. Eu tenho que parar de compartilhar. Não, eu acho que eu mesmo consigo tirar aqui do teu e vai pro meu automático. Beleza. Aqui, ó, deve ter sido... foi esse link que eu te mandei, ó. Deixa eu só ver a cara de vocês aqui. Acho que tu pegou quase todos eles, né? O Icon, o BDR. Eu não peguei. Realmente não peguei. Tu pode tentar pegar ele também? Sim. Porque eu acho que é importante. Aqui ele vai pegar etanol brasileiro, ele vai pegar suco de laranja. Não, suco de laranja não. Acho que ele vai pegar etanol, vai pegar soja, milho, boi. Cara, eu acho bacana a gente usar ele.
entendeu? Acho que vai dar um up bacana aí para os nossos resultados, a gente escrever ele, tá? E, assim, como tu conseguiu pegar os outros, quase certeza que tu consegue pegar esse também. O que pode acontecer, Pedro, é a gente ter que encurtar a base um pouco, talvez ele seja um pouco mais recente. Mas, assim, se tiver que encurtar ela lá por 2012, talvez 2011, que eu acho que como começou negociação de milho, não tenho certeza. Não tem problema também, porque os dados são diários e aí segue sendo ainda uma porrada de dados, né? Sim. Então, a gente não vai ter problema com grau de liberdade, essas coisas. Então, cara, bacana, essa base tá massa também, da B3, cara. Eu acho que seria só adicionar esse de commodities, com calma aí, a hora que tu puder. E é isso, cara, aí a gente pode estimar. Omar, tu pode mostrar para nós aí só os resultados preliminares que tu encontrou? Sim, professor, só mais uma coisa. Sim, claro, diga. Será que é interessante colocar também a cotação do real? No brasileiro? Pois, deixa eu pensar. Eles estão todos em reais já, né? Então, problema com o câmbio a gente não vai ter. Seria interessante botar um índice de moeda. Cara, eu tenho quase certeza que o nosso índice de commodities, ele compõe dólar, tá? Aqueles contratos futuros de dólar, eles estão dentro do índice de commodities, tá? Então, a gente consegue contar essa história também com os nossos resultados, entendeu? Eu acho que isso estava bacana. Porque se a gente botar só uma variação diária do dólar dentro da base, vai ficar um pouco biaisado, entendeu? Eu acho que seria melhor a gente manter commodities e aí contar a história que dentro do fundo de commodities tem dólar também. Eu tenho quase certeza que ele tem dólar, tá? Acho que aí fica bacana. Tá aí, bom lembrar também, obrigado por lembrar. Eu comentei sobre etanol, milho e tal, e esqueci do dólar. Eu tenho quase certeza que tem dólar ali dentro, como commodity. Massa, cara. Parabéns aí, Pedro. Baita bola. Ficaram tops as duas bases. Omar, tá por aí? Eu te passei o co-host, cara. Se quiser compartilhar a tela aí rapidinho, só mostrar mesmo o índice ali do que tu encontrou. Eu acho que tu acabou estimando da base inicial que o Pedro fez, não é essa base aí que a gente olhou agora. Isso. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Só fechar meu Instagram aqui para não pagar vexame. Nada, não. Tá aparecendo só o R, fica tranquilo. Que bom. Instagram não. Beleza. Então deixa eu começar do começo. Peraí. Primeiro, eu já rodei tudo no R, né? Pra gente não gastar tempo, né? Tá tudo rodadinho. Esse primeiro gráfico aqui ele só mostra, né, o índice de preços dos metais aqui. Eu acho que não tem muito motivo para a gente ficar olhando muito aqui, né? Não, fica tranquilo. Deixa eu só dar um aviso para o pessoal que está conosco aqui. Pessoal, esses dados aqui que o Omar rodou, tá? Eles ainda não são os dados dos índices que o Pedro acabou de mostrar para a gente, que é o que vai para o paper, tá? O que o Omar está mostrando aqui são ativos que estão num outro paper meu que já está submetido, tá? Mas que era esse mesmo código do R. O Omar meio que quis fazer um exercício prévio para testar, né, Omar? Isso. Massa, fica à vontade. Beleza. Esse primeiro gráfico, ele só mostra essa matriz aqui, o índice de preços. Eu acho que, bem, ele é muito mais expositivo, esse tipo de dado, né? Não tem como a gente ter muita noção do que está acontecendo. Acho que a brincadeira começa a ficar um pouco mais interessante a partir que a gente começa a ver aqui um pouco dos retornos, né? Não são os retornos, por enquanto. Pessoal, aqui tem um adendo, desculpa o Omar te interromper, mas só para comentar, essas ideias como a figura que o Omar acabou de mostrar para a gente, né, a da esquerda, antes dele mudar, são as clássicas estatísticas descritivas que a gente coloca no paper, tá? Geralmente, ela fica após aquela explicação dos dados que a gente está utilizando. Lembram que eu comentei agora há pouco ali sobre a composição dos fundos, quando o Pedro estava compartilhando? A gente vai botar lá, então, utilizamos dados em dólares, com preços de frequência diária, que compõem aí de 98 a 2020, sendo os índices A, B, C, D, E, F, G. O índice A é composto por tal coisa, o índice B é composto por tal coisa, até o F, e abaixo segue as estatísticas descritivas da nossa base. Nessa estatística descritiva, a gente não vai ter estimado nada, então ela tem um valor bem menor do que as estimações, né? Nessa estatística descritiva, a gente vai botar ali média, desvio padrão, mediana,
talvez ali alguma possível correlação entre alguns preços, né? Nesse caso, acho que não, porque a gente está usando muito preço, ia ficar estranho, tá? E aí a gente bota uma figura que descreve os dados, que é isso que o Omar está falando. Ela explica-se por si só, né? Não é mérito nenhum do pesquisador, né? A gente coloca naquela seção ali 3.1 do paper. Tá bem. Obrigado, Omar. Desculpa interromper. Tranquilo. Eu vou até pegar esse gancho. Bem, como você já viu, é que eu ia passar para a estatística descritiva depois, né? Boa. Uhum. Bem, eu vou comentar rapidamente aqui dos retornos, depois eu vou para a parte da estatística descritiva, né? Eu acho que aqui no retorno, eu não sei como é que está na base teórica, como vocês programaram, mas eu acredito que deve ser, o retorno deve ser o preço do fechamento dividido pelo de abertura, né? Algo o retorno... Assim. No retorno, a gente faz uma malandragem que é colocar em log, tá, pessoal? A ideia de usar muito log nos artigos é para tentar diminuir a amplitude, tá? A variação das suas bases de dados. E dependendo do modelo que a gente usa, ela serve como uma espécie de elasticidade entre as suas variáveis. Não é o nosso caso aqui, mas a maioria das vezes é um dos argumentos por se utilizar a base em log. Tá? Então, a gente pega as bases de preços, que era o que o Pedro estava nos mostrando. O próprio código, ele vai tirar os retornos, né, com base no log do retorno do preço de hoje, menos o log do preço de ontem, tá? Então, seria essa diminuição depois de ter colocado os preços em log, tá? Era isso. Obrigado, Omar. Beleza. A gente pode ver aqui que eu senti, pelo que está acontecendo, a gente pega, por exemplo, o zinco e a gente pega o petróleo aqui, a gente viu um pouco de variação aqui, mais ou menos em 2009, né? Uhum. Acredito eu que seja por causa da recessão e tudo mais, o de gás natural também, né? A gente vê que tem uma variação aqui bem significativa, né? Mas, enfim, isso ainda é muito prematuro para a gente ter qualquer conclusão, porque eu acho que o que vai explicar melhor depois vai ser o spillover. A gente vai ver uma outra história. A minha sugestão, talvez, seria, aqui, né, nas estatísticas descritivas, se depois, assim, rolava de fazer só um gráfico, assim mesmo, um box plot, porque eu achei interessante, assim, que não sei, eu acho que podia colocar a mediana também desses preços, só para ter uma ideia, assim, se tem algum outlier. Mas assim, só mesmo para storytelling, sabe? Não sei, só jogando uma ideia. Fica à vontade, Omar, se tu quiser mexer no código e acrescentar nesse nosso paper novo, acrescentar a mediana, fica à vontade, tá? Fica legal. Eu acho que podia dar uma ideia assim de robustez, assim, porque eu não sei, eu acho que de vez em quando olhar só a média e decidir o padrão, a gente não tem uma ideia assim de alguns valores mais robustos que podem estar afetando. Mas, enfim, isso é para depois. E a gente vê aqui o índice de conectividade total, né? O que eu achei muito interessante aqui, Matias, porque a gente já começa a ver a parte do spillover, né? E um pouco da variância, né? O que eu achei muito interessante é isso daqui que está acontecendo em 2005. Não sei, talvez seria interessante dar uma estudada aqui, porque esse padrão que a gente vai ver aqui, que está com essa amplitude aqui muito grande, né? Ele vai se repetir um pouco mais depois. E eu fiquei um pouco curioso, assim, do que está acontecendo aqui. Deixa eu te contar a história, Omar. Eu vi isso aí também, Omar, e eu pensei que fosse problema na base. Né? Então, eu olhei toda a minha base, na época, na mão, né? Essa base que eu te mandei aí para tu testar. Eu olhei ela na mão todo 2005, dia a dia de cada ativo, para ver se eu não tinha copiado, de repente, duplicado alguns preços, sabe? Porque esse tipo de anomalia acontece, de repente, se tu errar e dar um Ctrl+C ali, Ctrl+V, e repetir o preço de uma semana inteira, o mesmo preço por um determinado ativo, ou, sei lá, um mês inteiro, tá? Eu tinha tido problemas anteriores com outro paper que... talvez até esse mesmo, que eu usava tinha mais ativos, e aí alguns ativos tinham essa repetição. Beleza, aí eu fiquei com medo, né? Fui lá e olhei no olho mesmo, bem trabalho braçal. Não tinha problema na base.
Aí eu pensei, caramba, agora eu vou ter que ir para a internet, né? Quando eu cheguei na internet, Omar, o que aconteceu? Em julho de 2005, houve atentados em Londres, tá? E esses dados são da Bolsa de Londres, então teve essa volatilidade gigantesca aí por causa do atentado, tá? Fato famoso que houve aqui no Brasil, eu não sei se tu estava aqui na época, é que mataram um mineiro que estava lá em Londres, o Jean Charles, eu não lembro se tu lembra, não sei se tu lembra dessa história. Confundiram ele com um possível terrorista, e, enfim, é uma coisa que ficou famosa aí e os brasileiros lembram bem, tá? Então essa é a ideia. Mas o que acontece? Essa anomalia existe e ela foi captada pelo nosso Bootstrap, e isso é fantástico, entendeu? Assim como eu acho que o nosso Bootstrap vai pegar também anomalias do Covid-19 agora para 2020, nesse paper que o Pedro mostrou a base, entendeu? Possivelmente, que na minha dissertação, cara, tá dando tá dando uns resultados engraçados. De vez em quando, vocês vão se encontrar aí com umas questões interessantes. O que eu tinha pensado sobre esse spike aí que rolou era pelo que o próprio o Diebold e o Marcel, eles estavam falando aqui sobre a própria teoria do choque no ciclo de negócio. A princípio, deve ser alguma questão qualitativa, que eles falam aqui, né? Impulsionada por frequências, períodos de turbulência, altos níveis de incerteza, aumento, correlações contemporâneas, blá, 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 né? E eu até coloquei aqui, choque de ciclos de negócio. Eu pensei assim, deve ser alguma questão qualitativa aí mesmo. Mas dá um parágrafo interessante no paper, né? Exatamente. Eu acho que essa daqui, deixa eu ver qual era. Era outros spillovers, né? Que tem escrito assim, to other spillovers, né? É o quanto um ativo envia para o mercado. Você vê que, novamente, aqui em 2005, ele tem esses spikezinhos, né? Mas a gente já começa a ver um pouco mais de variação aqui, o que eu acredito pode ser a volatilidade, né? Mas, mesmo assim, no olhômetro, né? Fora petróleo, parece que tudo meio que segue uma certa linearidade, assim, né? O petróleo já é um pouco mais volátil aqui, a gente pode ver pelo próprio padronização aqui da série temporal, né? Mas, assim, eu acredito, assim, não é um mercado que eu acompanho com muita frequência, mas normalmente metal, pedras preciosas, ouro, prata, costumam ser ativos mais defensivos, né? Então, sim, isso mesmo. Pode ser por isso, assim, pode ser uma estratégia de hedge, uma vez, assim, se você quiser pegar um viés mais, assim, de administração de portfólio, né? Algo desse tipo. Tá, a próxima que a gente tem é mais outra, né? From other spillovers, né? Eu não senti que teve muita diferença, não. Um eles enviam, o outro eles recebem. Né? De fato, não tem muita diferença mesmo. Só o petróleo que a gente vê um pouco mais aqui, mas eu acho que acho que dá para tirar conclusões parecidas. O que eu achei mais bacana mesmo, assim, é a questão aqui enfatizando o Diebold, né? Como a gente pode talvez utilizar aqui em questões dos ciclos de negócios. É interessante a gente ver também que muitos deles aqui, por exemplo, o petróleo aqui, durante a crise, bem, ele teve uma queda, mas um pouco antes ele não teve, ele teve um spike aqui, né? Tem umas questões interessantes, ele cai de novo aqui, a gente pode ver que mais aqui, eu não sei aqui em 2014 o que aconteceu, mas ele teve uma queda aqui meio interessante, aqui, uma variação interessante. Mas dá uma enfatizada nessa parte do ciclo de negócios. Não vai chegar a entrar 2020, não, né, Matias? Essa base é até outubro de 2018, se não me engano. Beleza. E ela no Brasil só, né? Não, toda de Londres. Toda de Londres. Tá. Não, beleza. É que lá no... Tá tudo em Libra aí. 2018 foi um ano volátil também pro Brasil, para variar. Exato. Mas não é Brasil não, fica tranquilo. Aliás, não tá em Libra não, eu sei que tá em dólares americanos, tá? Apesar de... Porque eu acho que mesmo a bolsa,
como é que chama? LMA, né? LME, sei lá como é que pronuncia, é London Metals Exchange, ela negocia em dólares, se não me engano. Tá? Eles estão em dólares. Pode crer. Só o último aqui que eu não consegui rodar. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que... Não, talvez eu até tenha conseguido. Não, eu consegui, mas é que eu não consegui interpretar o que essas coisas aqui, né? Então, essa que é a grande sacada, Omar. Bom tu ter trazido isso, tá? Eu lembro que quando a gente montou esse código, foi bem tentativa e erro. Eu e meu orientador na época lá do mestrado, a gente montou junto. Aliás, ele montou e eu estava junto, né? Com as ideias, mas quem era bom de programação era ele. A gente foi no tentativa e erro, tentando descobrir o pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 4, sabe? E aí, o que acontece? Era para tentar encontrar frequências que, de certa forma, representassem dias. Então, nesse primeiro que tu roda, Omar, ele é a frequência de um dia. Por exemplo, se tu tem um choque no milho hoje... milho não, né? Se tu tem um choque no cobre hoje, porque, sei lá, deu uma guerra no Chile, que é um grande produtor de cobre, isso vai transmitir de volatilidade para o mercado como um todo, né? Então, tu consegue medir o quanto essa volatilidade do cobre pode ser respingada, né? Transmitida, por exemplo, para o mercado de ouro, por exemplo. Então, o que tu falou, de repente tinha cara que comprou cobre, estava ali a carteira dele com cobre dentro, e aí ele percebe que está tendo confusões no Chile, e aí ele vai lá e resolve realocar ela em ouro, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de transmissão que acontece. Ficou estranho, Omar, porque de fato os valores caem muito, porque é a volatilidade de um dia para o outro. Se tu descer mais um pouquinho o teu esquerdo aqui, que aí tu não vai ter mais imagem, tu tem a volatilidade de 1 a 4 dias, ela já sobe bastante. Eu tenho só uma pergunta, só para fechar aqui. Aí, nesse caso, o índice de spillover ele já serve para explicar a volatilidade, né? A gente não precisa colocar outro modelo quantitativo, não, né? Não, ele mesmo faz, ele mesmo monta essa dinâmica, né, de conexão. Perfeito. Eu acho assim que tá praticamente completo. O máximo seria talvez fazer aquela imagem que eu falei. E talvez teve aquela ideia que a gente trocou mais em off, né? De fazer um índice alternativo do retorno, né? Mas isso seria mais uma firula. Eu acho que fazer o índice alternativo do spillover, né? Sobre retorno, mas eu acho que assim, no total dá para já... Não sei, eu acho que dá para partir com isso. E no feijão com arroz, talvez. Massa. Não, é isso mesmo. Cara, bota um pouquinho para baixo ali só teu resultado, por favor. Aqui? Para ver se tu conseguiu rodar. Tu rodou ao todo, tu conseguiu cuspir, né? Fazer com que o R cuspisse 6 tabelas. Uma descritiva, o índice total de spillover. Aliás, são 7 tabelas. Uma descritiva, o índice geral de spillover e depois 4 que são as de pi lá, que são as que dividem em banda de frequência, certo? Eu acho que deixa eu olhando aqui. Se é isso, o texto está completo. O paper não. Aliás, tem 2 descritivas aqui, né? Que uma eu não botei no paper. A descritiva de retorno eu acho que não precisa botar. Então seriam 8 tabelas. Bora contar aqui. 1, 2. Aí tem essa daqui que eu... AIC, né? Coisa Isso é do critério de informação de defasagem, né? O ACAIC, tá? Mas isso a gente não precisa botar, não. Porque também... o ACAIC, pessoal, é uma espécie de... É um método que faz com que tu escolha da melhor forma a quantidade de defasagens que tu vai usar para cada variável. Então, o ACAIC vem e te diz assim, não, então, beleza, tu vai usar o cobre 2 dias anteriores aqui na tua estimação. Enquanto isso, tu vai usar o alumínio 3 dias, tá? A ACAIC serve para isso, para tu escolher quantos períodos defasados tu vai incluir na tua análise. Isso é extremamente utilizado em séries temporais, tá? Então, tu estava contando, Omar, eram 3, né? 3, 4 com essa daqui. Esse é o índice geral. 4, 5. 5. 6, 7, 8, isso. 8. Então tá perfeito. Então qual é a ideia agora, Omar? A ideia é a gente só
conferir pegar o do Pedro, a gente talvez tire ali uma ou duas colunas, né, que é aquela ideia do Dow Jones, para não ficar muito repetitivo, e aí tu vai estimar para cá, vai trocar a base, vai trocar o nome dos ativos, né, ao invés de manter ali Natural Gas, Platinum, Palladium, tu vai trocar pelo nome dos índices ou fundos setoriais, né, e aí vai estimar de novo, vai abrir várias tabelas aí, várias imagens, né. Beleza? Beleza. Aí, se eu tiver tempo de fazer aquela firula, eu te falo. Beleza. Mas, cara, não te atenta muito isso, não, cara. Eu acho que não tem nenhuma alternativa melhor do que retornos, entendeu? Porque o retorno reflete volatilidade, porque, veja, a gente não está trabalhando com volatilidade intradiária, interdias, né? De um dia para o outro. Tá? Então, nada melhor do que tu ter o retorno, né? O valor de hoje menos o valor de ontem, que é quanto variou nosso preço no final do dia, entendeu? Para a gente conseguir fazer uma firula melhor do que isso, só se a gente tivesse dados intradiários, eu acho. Aí fica difícil. Aí o bicho pega também. E outra, a gente não teria acesso à base. Teria que ser outros tipos de ativos para a gente usar. Entendeu? Não, tô tranquilo. Bora partir com feijão com arroz mesmo e é isso aí. E eu acho que vai ficar bacana. Outro ponto, cara, eu tive uma ideia que enquanto a gente conversava, eu acho que vale a pena a gente colocar a rede complexa no paper, tá? Mas é tranquilo, não se preocupe quanto a isso. Acho que vai ficar massa. Beleza, Omar. Obrigado. Top. A gente só vai ver ali certinho qual coluna que a gente vai tirar da base do Pedro. Ele vai acrescentar também na base para o Brasil, a de commodities, que ele não tinha posto. E aí é só rodar também para o Brasil, né? A gente tem 2 papers aí, massa. Legal. Talvez assim, só ao máximo fazer, que eu bem aprendi isso com a aula do monastério, talvez só pegar o output aqui dessas tabelas, tem como fazer, tem um site lá, cara, que você só joga o output, esqueci, acho que é no próprio Stargazer, site do Stargazer, você joga lá e ele já sai, tipo, pra gente não pegar, tipo, cru, assim, saca? Só pra sair bonitinho. É uma questão mais estética mesmo. O Stargazer talvez faça. Eu confesso, né, como eu falei, eu sou velho, eu faço na mão, tá? Dá para exportar em TXT, depois eu pego o TXT e transformo em Word, tá? Mas aí é trabalho de... mas o site é trabalho amador. Então, assim, você só, tipo, você literalmente só faz assim, você copia e cola lá, já tem a parada, já tem o modelo pronto, aí você só tem que... Você só baixa o PDF. Se puder ver isso aí também para nós, já ajuda também. Beleza? Então faço quando tiver com a base lá oficial. Massa, beleza. Perfeito. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida? Alguém queria comentar alguma coisa sobre outro tema, sobre algum outro possível projeto? Se alguém quiser contribuir também para esse paper que a gente ficou conversando aqui, revisando literatura, como o Flávio fez, temos espaço, tá? Aí vai depender do interesse de vocês. Peço aí que quem não quiser falar agora, quiser pensar sobre o assunto. A ideia seria seguir fazendo mais uma revisão de literatura em outros anos, né, para não ter trabalho dobrado com o Flávio. Tá? Um pouquinho do que eu mostrei, ele vai seguir fazendo mais, né, claro. E aí a ideia era que quem quisesse contribuir, participar do paper aí também, fizesse essa parte. Tem como participar depois do mestrado? Não, pô, tu já tá participando, fica tranquilo, tu já é o coautor do paper, pô. Tá rodando pra nós. Legal. Não, que eu tô com medo de ser muito fominha, cara, de pegar tudo. Não, fica tranquilo. A ideia de divisão de tarefas é justamente isso, entendeu? É assim que funcionam os papers de pesquisadores mesmo, os pesquisadores renomados, tá? Um tem a ideia e faz o esboço inicial, o modelo, o outro estima, o outro junta a base de dados, depois todo mundo escreve meio que junto, faz uma revisão de literatura. É assim mesmo que a gente está fazendo, entendeu? Beleza. Fica tranquilo que tu já contribuiu aí bastante com a gente, o Pedro também. Não, eu digo lá o que você falou da revisão da literatura. Não, mas fica tranquilo, Mara, isso a gente passa para outra. Até tu terminar tu defender a tua dissertação, a gente já vai estar submetendo esse paper aqui também. Perfeito. Eu sou apressado, tá bem? Que bom, beleza. Eu tenho uma ânsia muito grande de jogar os papers na rua. Eu não sou desses caras mais perfeccionistas que levam anos para finalizar um paper trocando algumas vírgulas, né? Quando eu acho que já está ali nos 90% e eu já jogo para a rua mesmo. Tá bem? Tranquilo, beleza.
Então, pessoal, fiquem à vontade, caso alguém tenha interesse, e me avise também para participar com a revisão. Diga, Pedro. Eu só tenho mais uma dúvida, tipo... Claro. Na parte dos índices brasileiros lá, na verdade, não nos índices, no banco de dados brasileiro. Que mais que eu adiciono? Só o de commodity, né? Mais alguma coisa? Não, acho que só adicionar o de commodities no Brasil e tirar o de... Aí tem que ver qual que a gente pode tirar ali, cara. Eu ainda não tô convencido. Acho que a gente pode tirar o composite lá do... Ou a gente tira todos e mantém só o composite da Dow Jones, ou a gente mantém os outros e tira o composite. O que tu faria se tu tivesse que escolher um dos dois? Tu que leu mais sobre acho melhor tirar o composite. E manter os outros, né? Sim, aí através, assim, você olhando individualmente cada índice, você consegue ter uma noção de qual que é o mais importante. Massa. É porque eu acho. É verdade, é verdade. Então vamos fazer isso, cara. Então, basicamente, tu vai excluir a coluna do composite no paper americano e vai adicionar de commodities no paper brasileiro, beleza? Beleza. Tá bem? Mais uma coisa que pode fazer pro Não, a princípio é isso, cara. A princípio é isso, aí a gente já toca a bola pro Omar para ele estimar à medida que ele tiver tempo, tá? Eu tô pensando, cara, agora me deu uma... como eu posso dizer? Eu não sei se vai ter espaço, tá? No paper, porque a gente tem que ter cuidado com o tamanho dos papers sempre aí para ter mais ou menos aí aquelas 25 páginas, 20, 25, senão é difícil publicar. Eu tava pensando em, de repente, adicionar rede complexa nele, pelo menos no americano. Porque o que acontece? Rede complexa é legal para a gente visualizar como estão acontecendo as interações, mas isso só é útil quando a gente está usando uma quantidade bacana, grande, de ativos, né, de variáveis, para o caso do americano. Para o brasileiro não vale a pena, porque a gente tem pouca variável, tá? Agora, para o americano, acho que seria bacana a gente acrescentar. Então, eu tive uma ideia. Se ninguém quiser contribuir com a gente aí na revisão de literatura e tivermos mais a adição de um coautor, a gente inclui redes complexas no paper americano e mantemos a revisão de literatura dentro da introdução. Assim a gente poupa espaço. Tá bem? Acho que vai ser um bom caminho. A gente vai, inundar o revisor e o editor da revista com resultados, entendeu? A gente vai mostrar para ele o resultado do índice de spillover geral, depois ele dividido em frequência e ainda o resultado das redes complexas, entendeu? Essa é a ideia, tá? Então, estou pensando em, de repente, chamar um coautor meu, que ele gosta de trabalhar com redes complexas, e aí ele faz esse trabalho para a gente aí também, você não precisa se preocupar. E assim a gente vai dividindo tarefas, tá bem? Beleza? Então, pessoal, só uma coisa, pessoal. Claro. Sobre aquela questão lá que eu tinha até te falado no privado, boa. Seria mais uma pesquisa de campo, que pode fazer aqui. Boa. Cara, bacana. Aí, Pode falar. Eu queria saber se tem alguma ideia assim, de paper que pode fazer, ou então se tem até alguém do IDP, porque o IDP tem muitas áreas de política pública, né, pessoal? Tem muita gente que tem a área de estudo assim, focada em ciência política, essas coisas e tal. E acho que alinha bastante, né? Alinha, com certeza. Inclusive, podemos chamar eles para participar de repente, cara. Tu chegou a pensar em, de repente, um problema de pesquisa, alguma coisa para ser o foco? Porque a ideia é a seguinte, né? Nós temos... Pessoal, só para contextualizar, o Pedro mora nos Estados Unidos, e esse dia ele comentou que ele estava passando em frente à Casa Branca, em Washington, e ele viu uma manifestação de muitos cubanos, né? Sim. Pela interpretação do Pedro, eles estavam meio que cobrando o presidente Biden americano a tomar atitudes um pouco mais duras com a ditadura cubana, né? E aí o Pedro conversou com alguns cubanos desses, né, para entender qual eram as reivindicações deles, né? E aí o Pedro chegou a pensar em da gente tentar fazer algum artigo que envolvesse esses temas, né? De repente aí alguma intervenção. Não, mas não só em relação aos cubanos, mas um tema geral, porque eu já passei várias vezes lá na Casa Branca e toda semana sempre tem um protesto assim de algum país assim estrangeiro reivindicando algum direito. Eu lembro que uma vez nessa semana passada teve esse caso de Cuba, né? Tiveram vários cubanos que estavam até migrando, lá de Miami até aqui,
para participar desse protesto. E nesse mesmo dia também teve outro protesto, só que era de um país africano, só que eu não consegui identificar qual que era, mas estava bem cheio também. E teve uma outra vez que eu também fui lá na Casa Branca e você tinha protesto, se não me engano, acho que era de Hong Kong. Boa. Eles estavam... acho que foi naquela época que teve o centenário, que o Xi Jinping ameaçou invadir Hong Kong, uma coisa assim. Sim. Não, Taiwan. Sim. Foi Taiwan, na verdade. Foi Taiwan, tá. De Hong Kong eu lembro das pressões lá, de Taiwan não lembro. Mas, aliás, Taiwan tá tendo conflito, também tendo tensão até agora, né? Tá rolando, os caras estão falando que Taiwan é uma província rebelde, que não é nada de país independente, quem se meter lá, eles vão meter bala, não dá nada. Pois é, cara. Então, é bacana, Pedro, a gente só tinha que pensar, Pedro, o que a gente poderia bolar, né? Criar como uma pergunta de pesquisa, né? Então, exatamente. Essa que é a minha dúvida. Essa que é a minha dúvida. Tipo assim, o que eu pensei, tipo assim, poxa, isso aqui, tu tem uma amostra muito boa, assim, de como se fosse uma comunidade, tipo, que tem um pensamento, assim, quase que homogêneo, né? Tipo assim, eles estão são parte do mesmo movimento, assim, você tem uma amostra homogênea. E, tipo assim, eu fiquei me questionando, tipo assim, o que eu poderia... Assim, você tem uma amostra homogênea, assim, dá pra fazer uma pesquisa legal, mas, tipo, sobre o que poderia fazer, entendeu? Isso que é a minha dúvida. Mensurar impactos de antes e depois, né? Uma possível... A gente poderia, de repente, tentar mapear, cara, uma espécie de pesquisa descritiva, assim, tentar mapear se o governo norte-americano tomou algum tipo de atitude, né, na imprensa, alguma coisa nesse sentido, a partir dessas reivindicações, né, para tentar responder uma pergunta de pesquisa do tipo, o governo norte-americano, ele reage a esse tipo de manifestação ou vocês estão perdendo tempo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido pode ser uma pergunta de pesquisa que me vem à cabeça. Tá? E aí a gente teria que fazer uma espécie de pesquisa de campo, como tu mesmo falou no início, para tentar mapear as reivindicações importantes que tiveram nos últimos anos, de repente via próprio registro de imprensa, talvez, ou talvez tenham atas na Casa Branca, não sei. Imagino que se fosse aqui teríamos atas, né, no Congresso, não sei, também. Para tentar ver se após isso o governo norte-americano tomou atitudes, como eu posso dizer, públicas, né, para tentar atender essas reivindicações ou não. Cara, eu acho que dá um bom trabalho, Pedro, porque, como tu falou, são temas sensíveis, né? Se a gente cair um pouco para essas áreas mais voltadas à ciência política, antropologia, a gente consegue publicações nesse campo, eu acho também, sabe? Sim, eu acho até interessante, sim, falar com algum pesquisador no DP que, né, é bem chegado nessa área. Você até falar com os professores lá daquela matéria de Estado e Governo, Brasil Contemporâneo, se eles poderiam até dar algum norte, assim, o que poderia fazer. Então, foi o que eu pensei agora, cara. A gente tem 3 professores que são parceiros meus, são pesquisadores que nem eu no IDP, e eles são da ciência política. São esses 2 que tu comentou, o Alessandro Milton e o Paulo, né? Paulo, que é o coordenador adjunto do mestrado de administração. De repente eles têm algum insight bacana quanto a isso, cara. Eu posso falar com eles também, mandar um áudio aí contando a história de por que tu pensou nisso, enfim, que tu tem acesso aí a algumas informações dessas reivindicações para ver se eles têm alguma luz, né? Porque é isso também, né? A nossa cabeça ela fica muito condicionada ao que a gente está acostumado a fazer, né? Então, quando a gente vê problemas novos, a gente já pensa logo em sei lá, tentar conectar eles e tal, e aí quando vem pessoas de outras áreas, por exemplo, ciência política, antropologia, eles podem ter uns insights diferentes dos nossos, né? Sim. O que eu consegui pensar aqui agora era isso, tentar fazer esse mapeamento das reivindicações e tentar entender se os Estados Unidos tomaram alguma atitude pública, né, pelo menos. Porque existem também, né, podem existir atitudes não públicas, né? Isso já seria uma pergunta de pesquisa, cara, dependendo de como a gente conseguisse avançar, dariam publicações legais, eu acho. Mas eu posso trocar essa ideia com eles, Pedro, não sei se tu prefere conversar sobre isso, ou eu adianto a história e aí depois tu conversa com eles, talvez, não sei, o que tu acha?
Acho uma boa a gente falar com eles. Mas assim, se quiser até mandar, sei lá, um e-mail, até um contato deles assim, eu posso até mandar mensagem. Massa. Não, beleza. Eu vou fazer então o seguinte, Pedro, eu chamo eles pro grupo, a gente pode fazer aqui, tá? A ideia, de repente, era eles virem participar aqui, de repente eles têm alguma ideia bacana para a próxima reunião, alguma coisa assim. Pode ser? Pode, sim. Massa. Maravilha, então. É isso, pessoal, que eu pensei que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Os convites estão de pé aí para todo mundo que esteve conosco, tá? Quem quiser participar. Hoje a gente acabou conversando sobre esse paper aí de conectividade dos ativos, né? Mas temos aí uns outros projetos que estão aqui conosco no grupo, que a gente só não está trabalhando neles ainda. Então, quem quiser participar de alguma coisa, fique à vontade aí para me avisar, tá bem? Pelo WhatsApp ou até mesmo por aqui. Vou botar meu e-mail aqui. Pode falar, Omar, fica à vontade. Só para fechar ali a ideia do Pedro, eu não sei se é talvez interesse dele, mas se ele focar no indivíduo, é porque eu estou lendo muito paper de economia comportamental. E se focar no indivíduo, como o indivíduo age sobre essas circunstâncias, tem muito material aí, não só de paper, por essa galera, assim, peso pesado da economia comportamental. Tô falando, tipo, Richard Thaler, o Amos Tversky, né, o Daniel Kahneman, tem muito paper. Inclusive, eu estava até lendo um paper sobre os incentivos comportamentais da pobreza, saca? Porque as pessoas tomam certas atitudes. Então, não sei, se ele quiser depois, assim, tiver uma curiosidade, talvez seguir esse caminho, eu posso trocar uma ideia, se ele quiser comigo. Só... Mas pesquisa, só ideia. Cara, legal. É porque tem como fazer muito trabalho, assim, qualitativo, fácil, por meio com SurveyMonkey, a gente pode fazer, tipo, questionário, saca? Pegar uma amostra grande, assim, por que pessoas tomam tais decisões, por exemplo, não sei qual vai ser o seu gancho, mas vamos supor, ele está acompanhando alguma coisa que está acontecendo ali na Casa Branca, com protesto, e como as pessoas se sentem por isso, saca? Porque esse paper que eu estava lendo sobre a economia comportamental e índice de pobreza, o nicho que eles pegaram era sobre como as pessoas tinham dificuldade em preencher os formulários de assistência social, era tipo uma coisa assim, sabe? Então, dá para pegar uns temas assim bem mundanos e ampliar eles dentro de uma coisa mais macro, assim, saca? Mas, enfim, depois você pede lá pro Matias o meu contato e a gente pode trocar uma ideia também, se quiser. Cara, uma pergunta que poderia ter agora com o gancho do Omar, é isso que eu estava falando, né, de condicionamento da nossa cabeça, né? Eu nunca tive muita experiência, eu sei como funciona a princípio, né, mas eu nunca tive experiência empírica praticamente com economia comportamental, né? Mas agora com o Omar falando, cara, de repente uma espécie de questionário que a gente conseguisse responder uma pergunta de pesquisa do tipo, o que pensam os manifestantes ao reivindicarem a Casa Branca alguma coisa, né? Eu tinha pensado algo assim. Tipo assim, o que pensam... Eu até pensado, assim, seguir esse sentido mais para economia comportamental, só que, tipo, eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, entendeu? Aí eu nem sei, tipo, o que a gente poderia fazer em relação a isso. Cara, eu curto essa área, assim, eu não pesquiso nela, por enquanto eu só leio, saca? Se eu tiver um tempo aí, porque eu tô lendo vários papers e tal, tô curtindo, saca? Uma pergunta assim, o que o cidadão estrangeiro, de repente, o que o residente estrangeiro pensa ao reivindicar questões externas com a Casa Branca, de repente com o governo norte-americano. E aí, através de questionários, a gente precisaria ver, né? Inclusive o Alessandro é especialista em surveys, na montagem de surveys. Ele vê as perguntas chaves, né, Pedro, que poderiam nos ajudar a tentar entender algumas características dessas pessoas, do tipo, cara, eu tô querendo que os Estados Unidos invadam meu país, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí, através de economia comportamental, a gente consegue expor esses resultados, entendeu? Entendi. Tipo isso. A economia comportamental é muito útil para a gente explicar nossos achados, digamos assim. Vantagem que a parte quantitativa, cara, a não ser se você estiver realmente mexendo com decision theory, que é
pega mesmo, que aí você vai ter que mexer com uma matemática mais feia aí, com coisa meio que teoria dos jogos, mas assim, esses assuntos muito, muito objetivos, cara, a matemática é bem tranquila, é quase assim, quase você não precisa nem usar econometria, tipo, análise de variância e bora lá, saca? Tipo, pelo que eu tenho visto nesses papers, é que muitas vezes eles são assim, cara, o storytelling da economia comportamental, ele é muito assim, ele é muito engajante, saca? Então... Cara, é legal, cara. De repente a gente pensa em alguma coisa nesse tipo, de dar uma olhada, Pedro, de repente dar uma olhada em papers de economia comportamental, independente do tema, tá? E para ver se tu consegue pegar algum insight, né? Geralmente a gente tem insights lendo outros papers, né? Tu vê um paper que não tem nada a ver com o teu, com a tua ideia, né? De repente aí essa manifestação, e vai te dando algumas sacadas, entendeu? Quando tu tá lendo, opa, eu consigo aplicar isso lá, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, de repente, dá uma olhadinha, cara, com calma, já que tu já montou as bases nesse aqui, cara, agora é só uma pequena lapidação de incluir e excluir colunas, de repente dá esse passo aí para um paper de comportamental. Isso é bacana, eu acho. Né? E aí a gente pode tentar recrutar o Alessandro para ele, como coautor, para nos ajudar a montar o survey, né? E assim a gente vai tocando. Se for economia comportamental, eu quero participar, velho. Com certeza. É massa. Já tem um time quase pronto. Exatamente. Não, mas é para isso que funciona, meu. É isso aí, a gente ir trocando experiência, insights e recrutando gente, né? Essa é a ideia, cada um com a sua especialidade. Cara, e é bacana, e eu gosto muito da ideia da gente submeter a revistas adjacentes, entende? Não ficar ali restrito naquele mundo de vou submeter para journal de economia. Cara, um tema como esse tu consegue submeter para uma infinidade de journals de ciências sociais, entendeu? Isso é massa. Sim. Cara. Isso é massa. Podemos conversar sobre isso. Beleza? Sim. Acho que o mais importante que eu teria que fazer seria mais arranjar como se fosse uma espécie de site que acompanhe esses movimentos, né? Que eles são organizados de alguma forma, né? Pois é. Eu teria que arranjar algum lugar onde você consegue acompanhar. Assim, tal, vai ter, sei lá, vai ter um protesto de tal, e tipo, assim, quando eu já ver que vai ter essa manifestação, eu já te passiono, ou você, ou então até o Alessandro, qualquer um que for. Aí já pode até direcionar um survey já para esse público-alvo. Bacana. Cara, e outra coisa, será que algum órgão de imprensa que tu tivesse acesso, eles devem ter alguma maneira de acompanhar essas manifestações? Tanto as que ocorreram, quanto as que vão ocorrer, entendeu? Talvez algum Washington Post da vida, cara, teria que ter o contato, né, de alguém lá dentro e tal. Mas eu acho que via imprensa pode ser uma saída, né, de obter informação de como... mais difícil, mas posso tentar. De repente para entender como eles estão se organizando antes das manifestações, né? Isso que é. Cara, mas o tema é massa, cara. O tema é massa. Dá trabalho, né? Fazer pesquisa de campo dá trabalho, fazer entrevista e tal, mas tende a justamente proporcionar ao trabalho dado, né, também os louros obtidos com os resultados, né? Tem uma correlação positiva aí bem forte, bem alto. É massa. Eu vou contar essa história pro Alessandro, pelo menos, e vamos tentar ver aí alguns papers durante esse mês, para ver se a gente capta algum insight relacionado a isso. Pode ser? Pode sim. Beleza. Valeu, Roberto. Abraço. O Roberto mandou mensagem aqui no chat. É isso então, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Sigo à disposição aqui, ler meu e-mail. Quem quiser participar de alguma coisa, mudar de ideia, fique à vontade. Tá? Ou quiser saber de alguns outros trabalhos aí que a gente tem para começar nos próximos meses, também fiquem à vontade para me chamar, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo. E vamos conversando aí.